Olá, gente, tudo bem? Meu nome é professor mestre Matheus Salvani, eu sou jornalista, sou professor do UNINTA, né? Eu tenho uma pós-graduação em assessoria de comunicação, um MBA em marketing político e novas mídias e um mestrado em gestão de negócio. Sempre atuei na área de assessoria de imprensa e hoje eu estou aqui conversando com você sobre assessoria de imprensa como ferramenta de marketing. Esse é o segundo bloco dessa conversa que fui convidado a fazer com vocês. E eu espero também, quero convidar, mesmo antes de terminar tudo, que você participe do nosso fórum, que está disponível no site. Através de lá você entra no site, procura o nosso fórum, assessoria de imprensa, como ferramenta de marketing, vai dar certo, tá bom? E vamos para frente agora aqui, né? No primeiro bloco, falei um pouco da história, de como surgiu a assessoria de imprensa nos Estados Unidos, e aqui a gente vai dar continuidade todo esse conceito, vou falar um pouco de conceito, de como ela é tratada, de como chegou aqui no Brasil, a gente vai falar um pouco dessa história também, e vamos para frente. Vamos lá, vou dar uma lidinha aqui, um pouco no conceito da Federação Nacional dos Jornalistas. Vamos lá. Sob uma perspectiva conceitual, o Manual da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, apresenta a atividade de assessoria de imprensa como sendo o seguinte, ó, abre aspas para o Manual da FENAGE, um serviço de administração das informações jornalísticas e do seu fluxo das fontes para os veículos de comunicação e vice-versa. Manual da FENAGE, 1994. Ou seja, vamos falar um pouquinho disso agora. Ele fala, o conceito aí da FENAGE, o que ele fala? Ele fala do fluxo, vice-versa. Ou seja, cabe ao assessor de imprensa propor a informação também. Ele não funciona à base da reação. O assessor de imprensa, ele muitas vezes é proativo, ou seja, ele toma a iniciativa de levar a informação até os meios de comunicação. Para quê? Para alcançar espaço, ganhar espaço na mídia e fazer com que o seu assessor esteja satisfeito, divulgue suas informações. E muitas vezes ele é reativo também, por quê? Sei, imagina que você é assessor de imprensa de um político e aí ele recebe uma acusação. A imprensa vai vir até o político, né? E aí ela vai provocar uma reação do político, que vai ser respondida por quem? Pelo seu assessor de imprensa. Então, veja bem, esse é um ponto muito bacana para vocês prestarem atenção. O assessor de imprensa, não necessariamente ele é apenas reativo, ele reage às demandas da imprensa. Ele também deve ser proativo, ele deve provocar a imprensa para conseguir espaço, para conseguir pautar o seu assessorado dentro do espectro, da agenda da grande mídia, ok? Seguindo aqui nos nossos conceitos, vamos falar um outro conceito de assessoria de imprensa. Vamos lá, ó. O conceito de assessoria de imprensa está associado a dois aspectos fundamentais. A necessidade de se divulgar opiniões e realizações de um indivíduo ou grupo de pessoas. E o segundo é a existência daquele conjunto de instituições conhecidas como meios de comunicação de massa. Então, a partir daí, tá, só para completar, essa citação é de Copley e Ferrareto, vocês podem procurar nos livros deles de Manual de Assessoria de Imprensa, todos desses autores são muito conhecidos para quem estuda assessoria de imprensa, é uma excelente referência bibliográfica para você. Então, gente, não esqueçam desse detalhe, é muito, muito, muito importante você entender que o assessor de imprensa, ele propõe informação, ele cria o conceito da informação, voltado para o jornalista, voltado para os meios de comunicação. Então você tem que seguir a métrica, quanto mais clareza você tiver, objetividade e principalmente relevância pública. Não tente emplacar assuntos na grande mídia que não possuem relevância, você só vai gastar energia. Procure um recorte, um enfoque ou simplesmente uma pauta em que os jornais vão ter prazer de publicar, porque sabe que o público dele vai recepcionar de forma correta. Então, saiba para quem você vai divulgar a informação. Por exemplo, eu sou assessor de imprensa do Guarani de Sobral, nosso time aqui da região de Sobral. E aí, eu quero falar de uma nova contratação do Guarani. Para quem que eu vou mandar essa informação, essa notícia que é de interesse? Vou mandar para os programas especializados em esporte. Eu não vou mandar para a editoria de política, eu não vou mandar para um jornalista de coluna de fofoca, eu não vou mandar para uma editoria policial. Eu tenho que saber encaixar as pautas que eu produzo em nome do meu assessorado para justamente eu obter êxito na sua publicação.
Agora, já que você já conhece a história de como foi nos Estados Unidos, já falamos um pouco aqui do conceito de assessoria de imprensa, o que é assessoria de imprensa, vamos falar como a assessoria de imprensa chega no Brasil. Vou dar uma lidinha aqui e mais uma aspas, ó. No Brasil, as atividades de assessoria de imprensa foram adotadas em meio ao intenso crescimento da economia e da nova política industrial que atraiu para o país várias empresas multinacionais, conforme Kunz, Ferrareto, todos esses autores. O país, redemocratizado, entrava em uma era de transformação, onde os presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek de Oliveira acabavam por incrementar e aumentar o número de instituições públicas e a abertura com a mídia. A política industrial, então, instaurada, atraiu muitas multinacionais. A comunicação tornou novos rumos com a chegada da televisão, como eu já falei aqui anteriormente, em 1950, e do rádio transistorizado. O que é isso? Rádio transistorizado, que eles usavam a ferramenta chamada transistor, e aí você começa a ter a portabilidade do rádio. Então, a partir daí, começam a formar conglomerados midiáticos que surgiram os institutos de pesquisas e consolidaram essas agências de propaganda. Nesse sentido, a atividade de assessoria de imprensa no Brasil acompanhou o ritmo de outros países. De acordo com o Finotti, seu desenvolvimento no país foi marcado efetivamente no final da década de 50, aqui no Brasil, enquanto no começo do século nos Estados Unidos surgia o ofício de assessor de imprensa, surgia o labor de assessoria de imprensa e ela foi desenvolvendo, ela só veio chegar realmente no Brasil na década de 50. Por quê? Porque a gente teve a consolidação dos meios de comunicação de massa. E são justamente eles os principais alvos dos releases, dos press kits e de todo o conteúdo que o assessor de imprensa produz, os meios de comunicação de massa. Sabe por quê? Ó? Veja bem, no primeiro bloco a gente falou de remuneração, né, do assessor. Um simples comercial de televisão de 30 segundos, se ele for no Jornal Nacional, ele pode custar centenas de milhares de reais. Dependendo do horário, ele pode custar alguns mil-reais. Mas o que eu quero dizer, o tempo de televisão é uma coisa muito, muito, muito cara. E o trabalho de assessor de imprensa, quando ele bota, por exemplo, um assessorado para dar entrevista, para falar como especialista de determinado assunto, ou então simplesmente para participar de um programa de entretenimento. Quando o assessor de imprensa consegue isso, esse tipo de situação, seja uma declaração, uma entrevista, uma participação, ele está poupando o dinheiro do assessorado. Ao invés do assessorado pagar para ter o espaço, ele está pagando uma pessoa, que é o assessor de imprensa, que vai cavar espaços na grande mídia e inserir o teu assessorado. Então, por isso o trabalho do assessor de imprensa é deveras importante e por isso ele merece ser bem rentabilizado. Por quê? Porque ele mexe com muito dinheiro, ele consegue espaço muito valioso. Por isso, preste atenção nessa outra citação aqui que eu vou falar para vocês sobre a assessoria de imprensa no Brasil. Nascida no Brasil no final dos anos 50, a atividade era vista como palavrão. Foi um advento do desenvolvimento industrial brasileiro, principalmente da indústria automobilística, que se estabeleceu um novo conceito para assessores de imprensa. Portanto, no Brasil, o profissional assessor de imprensa deve possuir diversas competências técnicas. Antes de entrar na celeuma ou no espectro que envolve a competência do assessor de imprensa, vou explicar só um pouquinho essa história aí da relação da assessoria de imprensa com a indústria automotiva. A indústria automotiva, a primeira que chegou aqui no Brasil foi a Ford. Se vocês não sabem, a Ford é uma empresa americana. Ela criou o Fordismo, que, para quem nunca estudou teoria da administração ou não conhece a história da Revolução Industrial, o Fordismo nada mais é, nada menos do que a produção em série. Tudo que a gente vê essas indústrias hoje produzindo em série, muitos delas derivam do Fordismo. E aí, a indústria de automotiva, a Ford, já tinha alguns anos, já estava consolidada, começava a se tornar uma multinacional. Então, quando ela veio ao Brasil, quando ela chegou ao Brasil na década de 50, década de 40, década de 50, ela trouxe algumas práticas de gestão. E dentro dessas práticas de gestão da empresa, a figura do assessor de imprensa. Entenderam por que essa relação? Então, o assessor de imprensa é uma profissão inventada nos Estados Unidos e chega no Brasil com esse processo de expansão da economia americana e da criação de multinacionais.
Mas vamos seguir aqui o nosso cronograma e vamos falar um pouco agora da competência do assessor de imprensa no Brasil. Vamos lá, ó. No Brasil, o profissional assessor de imprensa deve possuir a competência técnica e a consciência de seu poder de influência na formação da opinião pública. De acordo com Chinem, que é um grande estudioso aí da área de assessoria de imprensa e relações públicas, a assessoria de imprensa, longe de executar uma tarefa rotineira, enfadonha e repetitiva, exige conhecimentos técnicos e uma consciência ética de sua influência na opinião pública. Isso aí ele tem razão. Trabalho de assessor de imprensa não é rotina, diferente, de repente, de um repórter. Acredito que também de repórter não deve ser rotina, né? Mas vamos lá. As características exigidas do profissional assessor de imprensa são as seguintes. Então, você que está me assistindo e quer ser assessor de imprensa, você quer trabalhar com assessoria de imprensa, o que você vai fazer? Você vai buscar conhecimento de todas as técnicas de assessoria. Você tem que desenvolver uma boa cultura geral, tem que ler de tudo, tem que ser uma pessoa dinâmica, com conhecimentos generalistas, ou seja, você tem que falar de quase tudo, tem que ler revista de ciência, revista de política, revista de economia, esporte. O assessor de imprensa é um cara antenado, é uma mulher que está ligada no que está acontecendo no mundo feminino, ou dependente da atuação dela, se ela trabalhar com futebol, ela tem que saber de futebol. Se ela for assessora de um clube, ela tem que ter ideia de futebol, tem que tomar para si, chamar a responsabilidade. Então, por isso que tem que ter conhecimento e planejamento estratégico. O pensamento é globalizado, é sempre mundial. Você não pode se trancar no seu município, aí, na sua cidadezinha, no seu estado ou na região. A gente é globalizado, a gente sabe do que está acontecendo no mundo todo. E essa ação localizada vai te exigir também, de preferência, domínio de idiomas e domínio principalmente de redação. Assessor de imprensa, gente, escreve. Tem que escrever. E em relação ao conhecimento generalista, Torquato, que é um grande estudioso da comunicação, considera que o profissional assessor de imprensa deve adquirir conhecimentos de diversas áreas, como, por exemplo, já falei aqui, ó, administração, marketing, que a gente vai falar daqui a pouco, jornalismo, que é a nossa formação base, psicologia, publicidade e propaganda. Não se engane, você como assessor de imprensa, você possivelmente vai trabalhar como publicitário também, fazendo campanhas, seja campanhas virtuais, campanhas físicas, você vai fazer isso também. Então, o generalista acaba conhecendo superficialmente os mais diversos assuntos. E antes de finalizar nesse bloco, quero também falar rapidamente sobre a assessoria de imprensa em alguns países europeus, como Portugal, que é um modelo totalmente diferente. Meu tempo está acabando e vai ficar para o próximo bloco essa história de como em Portugal e na Europa é realizado o trabalho de assessor de imprensa. Eu fico por aqui e até já. Convido você a assistir o bloco 3 aqui da nossa conversa.